Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse enfeitinho fofo para sua árvore de Natal. Olá, eu sou a Adriele, seja bem-vindo ao meu canal. Essa balinha vermelha e branca é sempre muito vista nas decorações de fim de ano. Então hoje eu vou te ensinar como fazer a linha amigurumi para decorar a sua árvore. É uma receita simples e rápida, mas o vídeo é cheio de dicas e detalhes, então assiste e faz o seu amigurumi com calma. Então a gente vai precisar de fio amigurumi soft vermelho, aqui eu tô utilizando o 3588, fio amigurumi soft branco, 8001, fio encanto slim dourado, só um pedaço de mais ou menos uns 15 centímetros, fibra acrílica, agulha de crochê 2,5 mm, tesoura, cola com glitter vermelha e agulha de tapeceiro, se você tiver duas, melhor. Então, a gente vai começar com o fio vermelho, fazendo um anel mágico. Desenrola aqui o fio. Deixa o seu primeiro ponto mais folgadinho, para facilitar na hora de fazer a segunda carreira. E na primeira carreira, aqui no anel mágico, a gente vai fazer 8 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2. Tenta deixar esses pontos mais folgadinhos, tá, gente? Pra facilitar na hora de fazer a segunda carreira, porque vai ter muita troca de cor e muito pontinho. Então, se você fizer muito apertado, pode dificultar um pouco. Então, faz mais folgadinho. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aí, a gente fecha esse anel. Na segunda carreira, a gente vai fazer 8 aumentos, mas já trocando de cor. Então, cada ponto vai ser de uma cor. Então, o primeiro aumento vai ter um ponto vermelho e um ponto branco, o segundo aumento um ponto vermelho e um ponto branco, e assim até o final da carreira. Então, a gente vai começar aqui a segunda carreira com a cor vermelha. Então, no primeiro ponto, eu vou fazer um aumento. O primeiro ponto vai ser vermelho. Então, eu vou inserir a minha agulha. Vou laçar o fio aqui por dentro. E antes de finalizar o ponto, eu já vou trocar de cor para começar o próximo ponto com a cor correta. Então, vou trocar aqui, ó, e fazer a última laçada do ponto já na cor branca, olha lá. E agora, o segundo ponto do aumento, eu vou fazer então aqui no mesmo lugar, no primeiro ponto de base. Vou inserir a agulha, laçar o fio branco e antes de finalizar, troco de novo de cor e finalizo o ponto com o fio vermelho. Esse foi o meu primeiro aumento. Então, a gente vai trocar de cor de ponto em ponto até o fim da carreira. Então, segundo aumento, começo fazendo um ponto vermelho, finalizo ele com a cor branca e o segundo ponto na cor branca. E aí, eu finalizo com o vermelho. Segundo aumento. Terceiro aumento. Primeiro ponto em vermelho. Finalizo com o branco. Segundo ponto em branco. Finalizo com o vermelho. O quarto aumento. Primeiro ponto em vermelho. Finalizo com o branco. E o segundo ponto branco, finalizo com o vermelho. Quinto aumento. O primeiro ponto em vermelho, finaliza com a cor branca. E o segundo ponto em branco, finaliza com o vermelho. Sexto aumento. Primeiro ponto em vermelho, finalizo com o branco. Segundo ponto em branco, finalizo com o vermelho. Sétimo aumento, o primeiro ponto em vermelho, finalizo com o branco e o segundo ponto em branco. E
finalizo com o vermelho. E o último aumento, primeiro ponto em vermelho, finalizo com o branco, e o segundo ponto em branco, finalizando com o vermelho. Assim como na segunda carreira, a gente sempre vai começar a carreira com o vermelho e terminar a carreira com o ponto branco, tá? Então, como aqui o próximo ponto vai ser vermelho, que a gente vai começar a terceira carreira, o fio que tem que estar na agulha é o vermelho. Então, para você não errar, sempre que você for fazer um ponto de uma cor específica, a linha que tem que estar na agulha é a cor desse ponto que você vai fazer, independente do ponto que você terminou de fazer. Então, eu vou fechar aqui o meu anel mágico, que ele abriu. Lembrando, se eu comecei com o fio vermelho, o fio do meu anel mágico é o vermelho. Vou puxar aqui para fechar. Se na segunda carreira nós fizemos 8 aumentos, a gente terminou a carreira com 16 pontos. E agora a gente vai fazer 16 aumentos, então um aumento em cada ponto de base. Então, o primeiro aumento, os 2 pontos em vermelho, porque os 2 pontos vão ficar em cima do ponto vermelho. Então, a gente vai fazer o primeiro ponto normalmente, aqui nesse ponto. E o segundo ponto, se a gente fizer aqui no mesmo lugar, vocês estão vendo que tem uma linha branca? Aqui ela tá bem sutil, mas ela aparece aqui, ó, tá vendo ali no meio? Conforme a gente vai aumentando a peça, ela vai ficando mais evidente. O que a gente faz para essa linha não ficar tão aparente? Esse segundo ponto, ou o último ponto que a gente vai fazer nessa cor que a gente está trabalhando, a gente vai fazer em ponto baixo centrado. Então, ao invés de eu entrar aqui onde eu fiz esse ponto, que é nas alcinhas aqui do ponto, eu vou entrar no meio do Vzinho. Então, aqui, quando a gente faz o ponto baixo, a gente tem um Vzinho. A gente vai entrar no meio dele, tá? Então, ó, vou entrar aqui, tá vendo? Tem o Vzinho do lado de cá e do lado de cá. Vou entrar bem no meio. Olha lá. E aí, vou finalizar esse primeiro aumento com o fio branco. E aí, aquele fiozinho branco não fica aparente. Agora, eu vou fazer um aumento em branco, mesma coisa. O primeiro ponto eu posso fazer normalmente. Ó, só de eu fazer o primeiro ponto, já aparece uma linhazinha vermelha ali. Se eu fizer o mesmo, no mesmo lugar, olha lá. Quando eu puxo, fica aparente um ponto vermelho ali no meio. Então, eu não vou fazer aqui onde eu fiz o primeiro ponto. Vou fazer no meio do Vzinho, tá? Então, olha lá. Aqui a gente tem o Vzinho do ponto branco, a gente vai entrar no meio desse Vzinho para fazer um ponto baixo centrado. Lembrando sempre de finalizar o aumento com a próxima cor. Então, vão ser 2 pontos de cada cor. Então, agora a gente segue até o final da carreira, 16 aumentos. Fizemos 2, tem mais 14. Então, olha lá. Ó, tá vendo que a linha já aparece ali, ó, no meio? Então, para ela não ficar aparente, ponto baixo centrado. Finalizo o aumento com a próxima cor. No começo pode parecer um pouquinho difícil, gente, mas é só você prestar bem atenção. A cor que você vai fazer, se você vai fazer em cima da cor branca, são 2 pontos na cor branca, tá? Então, um ponto baixo e no meio mais um ponto baixo, finaliza com o vermelho. Olha lá, tá vendo que a linha branca tá aparecendo? Então, eu venho e ponto baixo centrado. Próximo aumento. Um ponto branco. 2 pontos brancos. Finalizo com o fio
Próximo aumento, vermelhinho. Então, primeiro ponto. E o segundo ponto, bem dentro do Vzinho. Próximo ponto. Como a gente tá fazendo mais pontos do que de costume, mais aumentos, ele fica apertadinho mesmo, fica escondidinho, mas puxa que você consegue ver o ponto. Então, primeiro ponto normal. E, ó, aqui tá dando pra ver certinho o Vzinho, tá vendo? No meio do Vzinho, ó, embaixo da linha vermelha que tá aparecendo, o ponto baixo centrado. Lembrando sempre de finalizar o aumento com a outra linha. Próximo ponto baixo. E no mesmo lugar, só que ponto baixo centrado. Se você esquecer e finalizar o seu aumento aqui, ó, com a cor vermelha, muito simples, gente, é só desmanchar esse último pontinho, essa última laçada, né? E fazer com a cor certa, tá? Próximo aumento. Ponto baixo, opa. Um ponto baixo normal. Um ponto baixo centrado. Próximo aumento em vermelho. Um ponto baixo normal. E um ponto baixo centrado. Mais um. Puxa. Se você fizer os dois pontos baixos do aumento, ponto baixo centrado, não tem problema, tá? Desde que o segundo seja ponto baixo centrado para não atrapalhar na troca de cor, tudo bem. Mas o primeiro pode ser feito aqui e o segundo em ponto baixo centrado. É até bom que não faz buraquinho aí no seu aumento, né? Mais um aumento em branco. Mais um aumento em vermelho. E agora o último aumento. Por quê? Porque o próximo vermelho aqui, ó, a gente já tá vendo um aumento, são 2 pontos. Então, a gente sabe que esse branquinho é o último. Então, um ponto baixo aqui. E o segundo ponto baixo do aumento em ponto baixo centrado. Olha lá. Então, nossa terceira carreira vai ficar assim. Meu anel mágico abriu de novo, vou fechar ele. É normal ele abrindo assim. Mas puxa, cuidado para não arrebentar o seu fio. Não corta, tá, o fio aqui do meio, porque depois a gente vai usar ele. Então, puxa aí, deixa ele aí presinho. E agora, na quarta carreira, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Onde é ponto vermelho, a gente vai fazer ponto vermelho. E onde é ponto branco, a gente vai fazer ponto branco. Então, de 2 em 2 pontos, a gente vai ter a troca de cor. Então, aqui a gente vai fazer 2 pontos vermelhos. O primeiro ponto a gente vai fazer normal. E o segundo ponto, que é o último ponto vermelho do conjuntinho, a gente vai fazer em ponto baixo centrado, também para evitar que a linha branca fique aparente na troca de cor. Então, fiz o segundo ponto e vou finalizar ele com a linha branca, tá? Então, sempre quando você for trocar de cor, você faz esse ponto baixo centrado, tá? Então, aqui, ó, um ponto baixo normal, vou trocar de cor, esse é o último ponto branco. Ponto baixo centrado, troco para minha cor vermelha.
certo? Ponto baixo normal. Cheguei no último ponto vermelho, independente de quantos pontos forem. Ponto baixo, centrado. Troco pro fio branco. E vou assim até o final da carreira. Ponto baixo normal. Ponto baixo, centrado. Ponto baixo normal. Ponto baixo, centrado. Se você preferir, para você não se perder, você pode utilizar o marcador, tá? Ponto baixo normal. Ponto baixo, centrado. Tá vendo? E aí não vai ficando aquela marquinha. Porque se eu fizer o ponto baixo normal, ó, o que acontece quando eu troco de cor? Normal e normal. Quando eu vou fazendo a peça, principalmente depois que eu encho, tá vendo? No meio do pontinho branco tem uma linha vermelha e no meio da linha vermelha tem ali uma linhazinha branca. E isso depois, em todos os pontos, fica muito aparente, fica muito marcante. Então, a gente faz o ponto baixo centrado para evitar isso. Então, olha lá. Ponto baixo, centrado. Ponto baixo normal. Ponto baixo centrado. Lembrando que aqui é só de ponto em ponto, tá? Então, um ponto em cima de cada ponto de base. Não tem aumento, não tem nada. Um ponto baixo normal. Um ponto baixo centrado. Um ponto baixo normal. Um ponto baixo centrado. Um ponto baixo normal. E um ponto baixo centrado. Um ponto baixo normal. Um ponto baixo centrado. Um ponto baixo normal. Um ponto baixo centrado. E pela última vez, e eu sei que é a última vez, porque todos os meus conjuntinhos têm 3 carreiras brancas, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Só esse aqui que tem 2, então eu sei que é o último, tá? Então, um ponto baixo normal e um ponto baixo centrado. Finalizei a carreira, troco de cor. Na quinta carreira, a gente vai fazer um aumento e um ponto baixo. Então, os pontos vermelhos em cima de pontos vermelhos, pontos brancos em cima de pontos brancos. 16 vezes, já que a gente tem 8 conjuntinhos brancos e 8 conjuntinhos vermelhos. Então, vamos começar aqui com o vermelho. Um aumento, e o aumento pode ser normal, ponto baixo. E aqui que vai ser o ponto baixo, que é o último ponto vermelho, a gente vai fazer ponto baixo centrado. Troco de cor. Um aumento. 1, 2 no mesmo ponto. E o último ponto branco, ponto baixo centrado. Troco para cor vermelha. Um aumento, então, 1, 2 no mesmo ponto, e aqui um ponto baixo centrado. Então, sempre que for o último ponto antes de trocar de cor, ponto baixo centrado.
aumento, um ponto baixo centrado. Um aumento e um ponto baixo centrado. Um aumento e um ponto baixo centrado. Um aumento, 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 um ponto baixo centrado. Troco o fio. Um aumento, um ponto baixo centrado. 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 E pela última vez, porque aqui a gente já pode ver que tem um aumento e um ponto baixo. Um aumento e um ponto baixo centrado. Finalizamos a quinta carreira com 48 pontos baixos, né? Então, se você fizer aqui esses 3 pontos vezes 16, vai dar 48. E agora, a gente vai fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, 48 pontos baixos na carreira 6 e 48 pontos baixos na carreira 7. Ponto vermelho em cima de ponto vermelho, ponto branco em cima de ponto branco. Então, de 3 em 3, uma troca de cor. Então, vamos lá. 1, 2, e continua no último ponto antes da troca de cor, fazendo um ponto baixo centrado. 1, 2, 3. Um, 2, 3. Lembrando que o terceiro ponto, um ponto baixo centrado. Então, já fiz esse e esse. 3, 6, 9, 12. 13, 14, 15, troca de cor. 16, 17, ponto baixo centrado. 18, troca de cor. 19, 20, ponto baixo centrado. 21, 22, 23, ponto baixo centrado, 24. 25, 26,
27, ponto baixo centrado. 28, 29, 30, ponto baixo centrado. 31, 32, ponto baixo centrado, 33. 34, 35, ponto baixo centrado, 36. 37, 38, ponto baixo centrado, 39. Ai, fiz aqui com a cor errada. 40, 41, ponto baixo centrado, 42. 43, 44 e 45. E pela última vez, porque aqui a gente pode ver que é o último aumento, aqui não tem mais aumento, ó, o aumento tá aqui embaixo. 46, 47, ponto baixo centrado, 48. E agora mais uma carreira de ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Opa. 28, 29, 30. 31, 32, 33. 34, 35, 36. 37, 38, 39. 40, 41, 42. 43, 44, 45. 46, 47 e 48. Finalizamos a 7ª carreira. E agora, na 8ª carreira, nós vamos fazer um aumento e 2 pontos baixos 16 vezes, trocando de cor em cada repetição. Então, a cada 4 pontos, uma troca de cor. Então, um aumento e 2 pontos baixos. Lembrando que esse último ponto na cor vermelha, ponto baixo centrado. Um aumento, 2 pontos baixos, sendo que o segundo ponto baixo centrado. A gente vai repetir isso por toda a volta. Um aumento, 2 pontos baixos. 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 Um aumento e 2 pontos baixos. Aumento e 2 pontos baixos. Aumento, deu vermelho, né? E 2 pontos baixos. Um aumento
pontos baixos. 1, aumento, 2 pontos baixos. 1 aumento e 2 pontos baixos. Opa, do fio vermelho. 1 aumento, 2 pontos baixos. E pela última vez, 1 aumento e 2 pontos baixos. E agora, na carreira 9, ponto sobre ponto. Então, 64 pontos baixos, mais ponto vermelho em cima de ponto vermelho e ponto branco em cima de ponto branco. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Antes da troca de cor, ponto baixo centrado. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64. E esse último ponto você pode finalizar com o branco mesmo, tá? O que que a gente vai fazer? 2 peças iguais a essa. Então, 2 peças do mesmo jeito. Aqui nessa primeira parte, a gente vai cortar o fio, pode ser um fiozinho curto assim, ó. Então, aqui eu terminei o meu último ponto, eu cortei o fio, puxa ele por dentro do ponto pra não escapar. A gente vai passar ele aqui, ó, entre o ponto branco e o ponto vermelho pra dentro da peça. Não precisa fazer ponto falso. Aqui a gente pode dar um nozinho pra juntar esses 2 fios, não precisa apertar muito. Vai ficar aqui dentro. Esse daqui é o avesso da nossa peça. Então, a gente vai trocando de cor e a linha vai ficando assim. Tenta não deixar essa linha muito esticadinha, porque senão a sua peça pode acabar fechando, tá? Então, deixa ela certinho assim, ó. E aí, na segunda peça, a gente vai deixar um fio longo pra costura, nas 2 cores, tá? Então, a gente finalizou aqui o branco e o vermelho, tá vendo que o vermelho tá aqui, onde a gente terminou aqui, né? E o fio branco aqui. Então, a gente vai deixar 2 fios longos pra costura nas 2 cores. Então, puxa aqui o fio branco pra não escapar. Agora, a gente vai amarrar aqui dentro os 2 fios do anel mágico. Então, o fio da primeira parte com o fio da segunda parte. E a gente vai amarrar bem apertadinho, bem juntinho mesmo aqui no meio, tá? Na hora que a gente encher, ele vai acabar afastando, tá? Então, pode fazer bem apertadinho. Acho que se eu dobrar assim é mais fácil. Consegui.
Então, vai ficar assim, preso, tá? Não tem segredo. E agora, a gente vai colocar as agulhas aqui nas linhas. Eu falei se 2 agulhas, né, se você tivesse, para você não ter que ficar tirando e trocando toda hora. Então, já deixa uma aqui no fio branco. E deixa uma aqui no fio vermelho. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar essa linha aqui pro lado de dentro. Então, onde a gente terminou, coloca aqui na divisão de cores. E agora, a gente vai atravessar o nosso trabalho e sair no primeiro... Aqui não tem segredo, tá, gente? Pode ser em qualquer um. Mas aqui, ó, do lado de cá, no primeiro ponto branco. Então, puxa pra cá. E aí, a gente vai costurar atravessando aqui, ó. Então, esse ponto com o primeiro, segundo com o segundo, terceiro com o terceiro, quarto com o quarto. Então, pra essa linha ficar reta aqui, ó, eu vou entrar aqui nesse primeiro ponto e já vou sair aqui no segundo, tá? Então, o fio aqui vai ficar retinho, mas por dentro da peça ele vai ficar em diagonal, tá bom? E puxo. Tô aqui no segundo ponto, vou atravessar a peça também entrando no segundo ponto, mas vou sair aqui no terceiro. Entro no ponto da frente e saio no próximo. Atravesso. E aqui, como acabou a cor branca, eu vou levar aqui a minha agulha, ó, pro primeiro ponto branco, pro próximo, né, primeiro ponto branco do lado de cá. Olha lá. Então, vai ficar fechadinho e a linha pra cá pra fechar o próximo. A nossa linha vermelha, ela tá aqui, ó, saindo, né, de onde a gente tinha feito o último conjuntinho, mesma coisa. Vou passar ela ali pro lado de fora do primeiro ponto, ó. E agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui no vermelhinho. Então, vou atravessar, só que aqui vai ficar daqui pra lá, ó. Tanto faz o lado que você vai, tá, gente? Se eu tivesse saído do lado de cá, eu ia fazer pra cá. Como a minha linha tava do lado de lá, eu preferi sair pra lá. Então, entra no ponto da frente, sai no próximo. Entra no próximo, na frente, né? E saindo do lado. Entra no da frente, saindo do lado. Entra no da frente e agora eu vou sair lá no próximo. Fio branco. Atravessa e vem no próximo. E a gente vai fazer isso em toda a volta. Eu faço mais da metade, pra só depois começar a encher, tá? Com a fibra. Opa! Agora o vermelho.
lá pro próximo. Olha lá. Entra sempre no ponto da frente e sai no próximo. Entra no ponto da frente, sai no próximo. Então, ó, até agora eu já fechei daqui até aqui. A abertura tá desse tamanho agora, eu vou começar a encher o meu amigurumi. Lembra que tem uma linha aqui no meio, prendendo as duas partes, então começa a encher pelos lados, tá? Então, vai colocando a fibra lá no fundo, pela lateral, pra poder passar por baixo dessa linha. Vou fechar mais um pouquinho. Vou encher mais um pouquinho. Vou fechar o último branquinho. E agora só falta esse daqui, eu vou encher com a ajuda da pinça. Cuidado com o fio que tá aí na frente.
Enche bem, mas cuidado para não abrir os pontos. Agora eu vou fechar aqui o último espacinho, que é o vermelho. Cuidado para não pegar fibra. Aqui no último, a gente não tem mais ponto para sair aqui, né? A gente já tá no último, vou entrar aqui do lado de cá. Vou sair aqui onde tá esse meu fio branco, no mesmo lugar. Então, os dois estão no mesmo lugar, eu vou amarrar. Tira a agulha, né? Amarra bem firme para não soltar, porque se soltar, abre a costura. 3 nós. Vou colocar esse fio para dentro da peça, então, passo aqui na agulha de tapeceiro. E volto pelo mesmo ponto onde as duas linhas estavam saindo, que é para esconder o nó. Puxa até esconder o nó. Agora, você ajeita a sua bala, seu docinho, para ele ficar bem redondinho. E vamos decorar com glitter. Eu vou colocar aqui uma folha sulfite para não sujar minha mesa. E eu preferi passar a cola só na parte vermelha, tá? Se você quiser, você pode decorar a parte branca também, mas eu vou passar só na parte vermelha. Vou passar de um lado, esperar secar e depois passar na outra metade. Eu espalho com o próprio bico da cola, tá? Mas tem que tomar cuidado se você não for decorar a parte branca, pra não passar da troca de cor.
Agora espera secar e passa do outro lado. A minha cola já secou aqui dos dois lados e agora é só a gente colocar o fiozinho. O fio em canto dourado, um pedacinho com agulha de tapeceiro mesmo. A gente vai passar aqui, ó, nessas duas alcinhas da costura. Eu passo na cor branca, porque a cor vermelha tá durinha por causa da cola, tá? E agora a gente dá um nó. Deixa aí o tamanho que você prefere. Eu não gosto nem muito comprido, nem muito pequenininho. Sempre deixo mais ou menos um tamanho assim. Dá um nó bem forte pra ele não escapar. Corta um pouco do excesso, mas não muito perto do nó. E tá prontinho o nosso enfeite da árvore de Natal. Se você fizer a sua balinha e postar nas redes sociais, não esquece de me marcar usando a hashtag ReceitaAmiMaker. Espero que vocês tenham gostado, me diz aqui nos comentários o que você achou dessa receita ou se ficou com alguma dúvida. E antes de você ir, não esquece de deixar o seu like, porque assim você me ajuda muito, e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima. Tchau! Bom tempo. Essa balinha... O céu ajuda. Vai ficar nublado, vai ser sol, depois meu vídeo fica laranja, azul, laranja, azul. Essa balinha vermelha... Ai, vai ficar azul. Ai, sol. Depois meu vídeo fica assim... É uma receita...